Então vamos para o texto? Isaías, capítulo 2, versículo 6 até o 22. Vocês acharam? Já está até aqui, né? Está mais fácil. Casal, a gente tem costume de ler na NAA, tá? Não sei se vocês estão com o Bíblia ou aplicativo, mas se quiser acompanhar direitinho com a gente, está na versão da NAA, tá? Vamos lá. Pois tu, Senhor, abandonaste teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. Então, como eu disse, parece que Isaías está falando muita coisa, mas ele não está falando muita coisa, ele está falando muitas vezes a mesma coisa. Você vê que tem frases aqui que ele basicamente repete 3 vezes. E fazendo uma divisão expositiva, talvez para ficar mais didático para a gente, eu dividi em 4 pontos. O primeiro ponto é a advertência contra a idolatria, tá, dos versículos 6 ao 9. O segundo ponto, o juízo contra o orgulho no dia do Senhor, do versículo 10 ao 17. O terceiro ponto, desprezo final aos ídolos, do 18 ao 21. E no final, no versículo 22, uma exortação a não confiar no homem. Então vamos aí para o primeiro ponto, para a primeira divisão, dos versículos 6 a 9, onde Isaías está fazendo uma advertência contra a idolatria. E no verso 6 ele diz: Pois tu, Senhor, abandonaste teu povo, a casa de Jacó. Isso, como eu disse, é reflexo justamente do verso 5, onde o Senhor faz uma convocação ao povo para que ele ande na luz do Senhor, uma verdadeira luz que dá direção ao seu povo e aos seus filhos. Mas o povo de Judá se corrompe e se afasta de uma ordenança do Senhor, de uma convocatória do Senhor. E a gente vê por que eles fizeram isso e a consequência disso. Por que o abandono do Senhor ao seu povo? Porque eles se encheram da corrupção do Oriente. Se tornaram adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. Deus, então, entregou o seu povo à sua própria sorte, já que eles queriam trilhar o seu próprio caminho. Na mente deles e no coração deles, eles falaram assim:
não tem por que seguir a luz de Deus. Não tem por que andar num caminho de sacrifício e de renúncia. Vamos trilhar o nosso próprio caminho. Vamos seguir o nosso próprio coração. E quando o homem se desvia do caminho do Senhor, quando ele foge da direção do Senhor para a sua vida, ele corre para esses caminhos de corrupção, de idolatria, de orgulho e de soberba. Eles se tornaram adivinhos, que era um tipo de feitiçaria, como os filisteus faziam. Se associaram com os estrangeiros e abandonaram uma aliança de exclusividade que o Senhor os tinha chamado a fazer parte. Fizeram planos de crescimento e desenvolvimento sem levar em consideração os princípios do Senhor. E se tornaram idólatras. Fabricavam ídolos de prata e de ouro, como seus vizinhos do Oriente. Um retrato da Babilônia e do Egito sempre vai trazer à mente isso. Povos idólatras, pagãos que tinham diversos ídolos e se prostravam diante de ídolos de metais e de madeira por qualquer situação. Para a fertilidade, para a agricultura, para a provisão, para a salvação. Qualquer tipo de coisa o povo pagão se prostrava em adoração a um Deus fabricado por mãos humanas. E eles não foram diferentes, o povo de Judá acabou não sendo diferente e se prostrou diante de ídolos. E o verso 7 vai dizer isso claramente: a terra de Israel está cheia de prata, de ouro, e os seus tesouros não têm fim. Também está cheia de cavalos e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel, verso 8, também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Então, eles estavam se prostrando diante de obras manufaturadas, obras que eles mesmos haviam feito. Pegavam uma porção de ouro, derretia, moldavam numa forma que eles queriam, como, por exemplo, um bezerro de ouro. E eles se prostravam diante da fabricação das suas mãos, como se aquilo tivesse algum poder para fazer alguma coisa sobre a vida deles. Como se aquele ídolo fabricado pudesse socorrer o povo em algum momento. Mas eles também não estavam cheios só de idolatria, estavam cheios de arrogância. O verso 7 diz que eles estavam cheios de prata, de ouro, ou seja, de riquezas, de tesouros. E também estavam cheios de cavalos e carros de guerra. Aparato militar que dava a eles segurança diante de um possível confronto contra outras nações, contra outras cidades. Se tornaram orgulhosos por causa das suas conquistas. O reinado bem-sucedido do rei Uzias trouxe essa prosperidade material para o reino de Judá, durante a época de Isaías, ou durante parte do ministério de Isaías. Mas essa riqueza acaba encorajando o povo ao materialismo e a uma negligência com o Senhor. Por causa do seu conforto e da sua segurança material, o povo de Judá abandona Deus. E por mais que a gente olhe para esse povo e fale assim, nossa, como que é possível um povo que num período da história, às vezes tão recente, vamos pegar ali de Êxodo, até mais ou menos ali Isaías, século 8, mais ou menos, antes de Cristo. O povo experimentou tanta coisa, mas como que pode o povo tantas vezes se desviar do caminho do Senhor? Parece que para o nosso tempo é fácil criticar esses irmãos, essas pessoas. As pessoas saíram do Egito, experimentando várias manifestações de juízo de Deus sobre o Egito. As pragas. Caminha no deserto. A roupa não fica velha. O sapato não se gasta. Fogo e nuvem para aquecer e abrigar do sol. Maná. Tem lá as cordonizes. O povo experimenta a provisão do Senhor. Moisés fala para a rocha e sai água.
E essas histórias são contadas de geração em geração. E aí vem as guerras santas. E o povo de Israel, sempre em face de uma determinada derrota, ou de uma derrota iminente, Deus dá vitória ao povo. Mas o povo constantemente se desviava do caminho do Senhor. Se desviava dos preceitos e dos princípios do Senhor. E se corrompiam e buscavam confiança e o conforto em cima da materialidade dos seus dias. E muitas vezes a gente olha para esse povo, ou para o povo dessas histórias, e fala assim, nossa mãe, como é que eles podem fazer isso? Como que pode um povo abandonar Deus diante de tudo que o Senhor tem feito aos olhos deles? Mas essa também é a nossa realidade. Isso também precisa confrontar o nosso coração. Porque Deus decidiu demonstrar o seu amor cravando seu Filho numa cruz. E através da cruz de Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Através da cruz de Jesus, nós saímos de uma rota de colisão direta com o juízo de Deus e passamos a uma vida que desfruta do amor e da presença de Deus. Deus deposita o seu próprio Espírito dentro dos seus filhos. Mas nós sempre tomamos, ou na maioria das vezes, tomamos o caminho como o povo de Judá. Abandonamos a luz do Senhor e partimos para um caminho de orgulho, soberba, confiança nas coisas materiais, nos tornamos arrogantes e nos tornamos idólatras. Nós julgamos muitas pessoas que se prostram diante de um Deus feito de gesso, de madeira, de barro, mas muitas vezes nós mesmos nos prostramos diante de um Deus de papel, que é o dinheiro. Muitas vezes nós nos prostramos diante de um Deus que é um coraçãozinho numa rede social, que é o símbolo do status, é o símbolo da visibilidade. Está vendo como o coração do ser humano é? Se a gente olhar para o passado e falar assim, esses caras, eles merecem o fogo de Deus. Todos nós merecíamos. Mas ainda bem que a graça do Senhor alcança o seu povo. Então a chamada de Isaías é um arrependimento não só ao povo de Judá, mas é uma chamada ao arrependimento a todo o povo de Deus na face da terra que vai se desviando do seu caminho original de caminhar na luz do Senhor. Porque a materialidade dos nossos dias tem consumido o nosso coração. É difícil se entregar a Deus, ou as pessoas vão dizer que é difícil se entregar a Deus. Não dá. Mas aí a gente vai e se entrega ao dinheiro. A gente se entrega ao orgulho. A gente se entrega às trivialidades e às facilidades da vida. Porque é mais fácil viver uma vida que corre atrás dos prazeres humanos do que uma vida que corre atrás de santificação e de alcançar o Senhor. A gente não vê dificuldade em acordar cedo, dormir tarde, correndo atrás dos nossos objetivos de trabalho, faculdade, curso, seja lá o que for. Mas estar diante de Deus, muitas vezes é um sacrifício para muitos. Acordar cedo para orar, Jesus. Como as pessoas têm dificuldade para isso. Ler 15 minutos da Bíblia por dia, como é penoso. Mas às vezes a nossa rede social vai dizer o contrário. Porque a média do Instagram bate lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Nós nos alimentamos mais daquilo que alimenta a nossa carne do que aquilo que alimenta o nosso espírito. Nós vamos abandonando os preceitos do Senhor e correndo para um caminho de arrogância e de idolatria. Fugimos daquilo que é central e importante para Deus e que traz vida a nós
e corremos atrás da materialidade dos nossos dias. Por isso que Isaías fala, a terra está cheia de ídolos. Os nossos ídolos hoje, eles só têm nome e formato diferente. Mas a terra ainda está cheia de ídolos. Nós levantamos ídolos, como alguns dizem, à torto e à direito. Tudo pode se tornar um ídolo no coração humano. Mas o Senhor chama o seu povo ao arrependimento. Principalmente quando ele começa a revelar nuances do seu próprio dia, do dia da sua revelação, do dia da sua manifestação, onde a gente vai contrastar aquilo que o homem julga ser importante, julga ser valioso, com a manifestação de Deus que joga por terra tudo aquilo que a gente constrói. E se humilhar, se prostrar diante daquilo que nós mesmos construímos, é se degradar o máximo possível da nossa existência. O estudioso Dieter Schneider vai dizer que o ser humano é humilhado por aquilo diante do qual ele se prostra. Imagina alguém, vamos lá, que fabrica um ídolo do tamanho dessa garrafa. E aí ele define que aquele ídolo desse tamaninho aqui, ele pode trazer uma colheita abençoada para ele, num determinado período do ano. E aí ele fabrica um ídolo, sei lá, quem é bom de medida, quantos centímetros deve ter aqui? 30 centímetros, 35, 40? Quantos? 20, vamos botar 25 centímetros. Ele constrói um ídolo de 25 centímetros, 30 centímetros, seja lá o que for. E ele se prostra diante desse ídolo. Ele se humilha diante de algo que ele mesmo constrói e que é infinitamente menor do que ele. Ele chega a um ponto de degradação que poderíamos dizer máxima. O teólogo J. Alec Motyer vai dizer que quando os seres humanos se afastam do Senhor, eles perdem gradativamente a sua verdadeira humanidade, porque só no Senhor a humanidade permanece humana. Nós vimos na introdução à teologia sistemática que um ser humano plenamente humano foi Adão e Eva, antes do pecado, e Jesus. Nós não estamos vivendo o ápice nem a plenitude da nossa humanidade por conta do pecado, até que Jesus retorne e restaure os nossos corpos e glorifique os nossos corpos. Mas toda vez que um ser humano vai se prostrando diante de um ídolo feito pelas suas mãos, ele vai perdendo todo tipo de essência de humanidade que existe nele. O salmista vai dizer que aquele que se prostra diante de um ídolo, que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, ele tem uma mão, mas não consegue apalpar nada, ele vai se tornando como aquele ídolo. Ele vai se tornando inútil. Ele vai perdendo a sua essência de humanidade. E o ser humano, ele caminha nessa ênfase, se dobrando, se prostrando e perdendo a sua essência como uma criatura de Deus. Isaías vai dizer no verso 9 que o povo se abate e as pessoas se humilham. Se humilham porque se prostram diante de algo que não pode dar vida. Se humilham diante de algo que não pode conceder vida eterna, que não pode te garantir nada de frutífero e de bom. E ele diz: não os perdoes, ó Senhor. Isaías não está dizendo para Deus assim: Deus, nunca mais perdoa esse povo. Mas ele está revelando ou dizendo e manifestando que quem vive nesse estilo abandonou completamente o Senhor. Nem merecia que fosse perdoado. Mas Deus continua sendo bom e gracioso, misericordioso e longânimo. E Ele vai chamar o seu povo, Ele chama o seu povo a um arrependimento,
a uma mudança de rota, a uma metanoia, como o grego vai dizer, de abandonar o seu padrão de vida e se voltar para o Senhor. E a partir do verso 10, na segunda porção aí da divisão expositiva do 10 ao 17, Isaías começa a retratar o dia do Senhor e as consequências para os orgulhosos e para os arrogantes, que se dobram e que se exaltam por conta das suas conquistas e do seu poderio. Ele vai dizer: entre no meio das rochas e esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Então, o primeiro traço do dia do Senhor que ele vai trazer para um povo arrogante, idólatra e infiel é que o dia do Senhor é um dia de terror. É um dia em que a majestosa presença de Deus vai ser revelada na terra, com poder, força e glória. E não que o profeta estivesse dizendo que se esconder nas rochas ou se esconder no pó te livra das consequências do dia. Mas é como se ele estivesse falando assim, de um jeito até debochado: olha, entra na rocha. Vê se de algum jeito você consegue se esconder de Deus. Porque os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. E naquele dia só Deus será exaltado. Toda arrogância e soberba que um homem constrói pode perdurar todos os dias da sua vida, exceto no dia da manifestação de Deus, no seu glorioso dia, no seu grande e terrível dia. Mas Isaías está trazendo aqui, pela palavra do Senhor, o aspecto do terrível dia do Senhor. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Deus não vai fazer carinho nos orgulhosos. Deus não vai passar a mão na cabeça dos soberbos. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os navios de Tarsis naquela época eram como se a gente pudesse dizer a ponta de lança de um poderio militar naval. Era o máximo que eles poderiam ter em relação à navegação naquele tempo, ou um dos máximos. Ele está dizendo que nem o poderio militar naval que eles se garantiam na sua força poderia conter Deus e o terror do seu dia. Toda a muralha firme e edificada que protegia a cidade contra os seus inimigos não ia fazer nem cosquinha diante de Deus. Mas também ele fala sobre a própria natureza. Ele fala sobre os cedros do Líbano. Ele fala sobre os carvalhos de Bazã e contra todos os montes altos e as colinas elevadas. A própria natureza treme diante da presença de Deus. Tem noção do que é isso? De que a própria natureza treme e ela se altera diante da manifestação de Deus. Eu queria contar um negócio que eu não sei nem se é uma heresia particular, mas tende como uma heresia particular. Eu estava estudando esse texto, e aí eu cheguei nessa parte, estava lendo e estudando. E Isaías está falando que a terra, a parte física, ela é afetada
por causa da revelação do Senhor. E aí, quando Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, ele fala sobre sinais na natureza. Lua de sangue, terremoto. E aí, na minha mente, veio aquela heresia particular. Cara, Deus está sentado no seu trono. E Jesus vai dizer que essas coisas são o princípio do fim dos tempos, onde vai culminar nele voltando. E na minha mente eu já fiquei assim, falei, cara, Deus está sentado no trono. E ele decide assim, está na hora de voltar, está na hora de Jesus voltar. E quando ele se levanta do seu trono, a terra já começa a sentir os aspectos físicos naturais. E aí a lua começa a se transformar em sangue. A terra começa a se abalar em terremotos. E Deus ainda não veio, ele só levantou do trono. E na hora eu comecei a me chacoalhar, assim, sei lá, que eu estava tendo quase uma teofania ali. Eu estava do meu lado, ela, pô, tá maluco? Passando mal? E eu falei, não, cara, minha mente viajou, agora eu fui muito rápido, fui e voltei muito rápido. Igual aqueles brinquedos que a gente vai no parque que fica rodando e quando tu sai, tu tem que esperar uns 5 minutos para o teu espírito voltar ainda para o teu corpo. E eu fiquei pensando isso, por isso que eu compartilhei com uma heresia particular, tá? Cara, eu fiquei imaginando Jesus levantando do trono. E aí, para quem é fã de filme da Marvel, talvez faça mais associação para você. O Thanos, ele manda os seus soldados capturar as joias do infinito. E ninguém consegue. Aí tem uma cena pós-crédito, que eu não lembro de qual filme que ele levanta, bota a mão na manopla e fala assim, tá bom, deixa que eu mesmo faço. Não sei se vocês lembram dessa cena pós-crédito. E eu fiquei imaginando Jesus levantando do trono. Ele falou assim, deixa que agora é comigo, agora chegou a minha vez de chegar no filme. E quando ele levanta, a terra já começa a dar os seus sinais, porque Deus está vindo para a terra. E Isaías diz que no dia do Senhor, nem a construção humana, nem a própria natureza consegue se manter firme diante da revelação de Deus. Se a própria natureza não se mantém firme, imagine o homem orgulhoso. O que ele vai querer fazer quando Jesus romper os céus? Ele vai querer se enfiar no primeiro buraco que ele achar, na primeira caverna que ele achar possível para entrar. Ele vai querer entrar. Porque o dia do Senhor é um dia de terror para os arrogantes. Porque todas as estruturas humanas de poder e segurança vão ser humilhadas. Toda realização, toda conquista, todo o acúmulo de riqueza, todo o império construído não será capaz de subsistir por causa da majestade de Deus. E aí a gente vai para o terceiro ponto, para a terceira divisão da perícope de hoje, do verso 18 ao 21, onde Isaías vai tratar do desprezo final aos ídolos. E todos os ídolos serão destruídos no dia do Senhor. Mas o método que Deus usa para derrubar a presunção humana é a glória da sua própria majestade. Deus não precisa de outros agentes para derrubar e acabar com a idolatria e a arrogância humana. A própria revelação dele mesmo já faz isso. Olha como é contrastante quando a gente olha para o ser humano se prostrar diante de ídolos. Tem uma estimativa, não sei se ela é real, que na Índia existem mais de 1 milhão de ídolos. Não sei se alguém já parou para fazer esse censo de forma fidedigna. Mas existia, ou existe ainda esse censo de que existem 1 milhão de ídolos na Índia. Gente, é ídolo para tudo, para muita coisa.
E Deus não vai mandar 1 milhão de agentes para derrubar cada ídolo da Índia, da Indonésia, do Brasil, da China, do Japão. É a própria revelação dele mesmo que leva os homens à conclusão de que os ídolos nada são. E aí ele diz no verso 18, os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar. Olha aí, a epifania de novo, a teofania quase explodindo na minha cabeça. Quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar. Diante da revelação de Deus, nenhum ídolo feito de ouro puro de 2 metros é suficiente para dar garantia a alguém de alguma coisa. Porque os ídolos nada são. E as pessoas entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. E Isaías não se poupa e nem se cansa de repetir que Deus vai encher a terra de espanto por causa da glória da sua majestade. E nem o buraco mais profundo da terra será capaz de esconder alguém da vista de Deus. O ser humano define que a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo da terra, pelo menos o já registrado. Nem se alguém criar uma armadura praticamente indestrutível e mergulhar no ponto mais profundo do oceano, ele consegue fugir do terror de Deus. Os homens vão pegar aquilo que para eles era importante, como ouro e prata, e vão lançar aos roedores e aos morcegos. Vai falar, toma para você, porque eu não quero mais não. Fica para você e finge que isso aí era seu a vida toda. Eu não quero mais isso, porque eu estou vendo que isso não serve para a minha vida. Por causa do terror, da majestade de Deus. E aí a gente chega na famosa frase, todo aquele que se prostrar diante de ídolos será envergonhado no dia do Senhor. Mas embora Isaías esteja tratando da parte do terrível dia do Senhor, a verdade é que o dia do Senhor ele tem 2 facetas. E a outra faceta é que ele é glorioso, é que ele é grande. E a boa notícia, ou o evangelho da denúncia profética de Isaías, é que aqueles que não correm aos ídolos, mas como o versículo 5 do capítulo 2 de Isaías vai dizer, caminham na luz do Senhor, o dia do Senhor não é um dia de terror, mas é um dia glorioso. Porque ao mesmo tempo que o Senhor está na terra executando os seus juízos, a bondade do Senhor também está na terra para os seus filhos. Enquanto uns vão experimentar o pavor e o terror da revelação majestosa de Jesus, outros vão desfrutar da bondade de Deus manifesta na terra. Coisa que nenhum ídolo pode conceder a um ser humano. Coisa que a arrogância humana e a soberba do homem não pode te dar. Só um caminho, só uma vida na luz do Senhor pode conceder isso ao ser humano. E não pelos nossos próprios méritos, mas por causa de Deus, porque Ele é bom. E o versículo 22, a gente vai terminar essa porção. O pessoal da música pode se arrumar, que hoje acabou que eu fui rápido. Isaías vai dizer, afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado?
Só que Isaías não está falando de uma condição temporal do ser humano. Isaías não está falando do ser humano ser um sopro, ser uma figura passageira na terra. Isaías está falando que o homem que só tem vida enquanto respira, ele está se referindo que o homem só tem vida quando o próprio Deus sopra vida nele. Vamos voltar para Gênesis. Deus forma o homem do barro, do pó da terra. E Deus faz o quê? Sopra fôlego de vida nas suas narinas. Então ele passa a ser homem vivente, uma pessoa vivente. Ou seja, o homem só tem vida por causa de Deus. Se não existe o sopro de Deus em nós, somos como uma escultura de barro. Por isso que ele vai dizer, por que o homem tem que ser estimado? Se a própria fonte da vida dele é Deus. Por que ele deve ser arrogante e soberbo, se a fonte da vida dele não são os navios de Tarsis? Se a fonte da vida dele não são as muralhas altas? Se a fonte da vida dele não são ouro e prata? A fonte de vida do ser humano é Deus. Mas já que nós estamos falando de humilhação, de prostração, a Bíblia ela vai descrever um modo certo, ou o modo que a gente poderia dizer que é o certo, de uma humilhação. Tiago, capítulo 4, verso 10, vai dizer: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Todos aqueles que se prostraram e se humilharam diante de ídolos, no dia do Senhor vão ser derrubados, vão ser pisoteados por causa da glória de Deus. Mas aqueles que vivem uma vida de humilhação diante do Senhor, de prostração diante do Senhor, o próprio Deus os exaltará no seu dia. O que é o homem sem Deus? Nada. O que seria o homem sem o fôlego de Deus nas suas narinas? Seria um objeto inanimado. É por isso, irmãos, que correr aos ídolos, sejam os ídolos antigos ou os ídolos modernos, não faz sentido, é tolice. A idolatria moderna, ela ainda tem uma consequência, o juízo antigo. E Deus vai se manifestar de forma física e poderosa contra toda a idolatria. E a arrogância do homem, ela é um tipo de idolatria. O homem arrogante é o homem que ele pensa em si. O homem soberbo é o homem que pensa em si. E ele se tem como o centro da sua vida. Ele é um ídolo para ele mesmo. Então, por mais que a gente não se prostre diante de uma escultura física, todos nós podemos tomar um caminho de idolatria. Todos nós podemos nos perder e nos prostrarmos diante de alguma coisa. Mas Isaías antecipa as facetas e as consequências do dia do Senhor. Porque a intenção de Deus é que o povo entenda como vai ser o grande e terrível dia. E que ele possa ver que uma vida de arrogância e de idolatria não gera nada de benefícios a ele. Mas uma vida de humilhação diante do Senhor, uma vida corandel de verdade, nos garante uma exaltação no tempo certo.
Como nós dizemos, a linha de chegada de um cristão sempre deve ser o desejo de ouvir de Jesus: venham benditos de meu Pai. A falta de uma perspectiva de eternidade e do dia do Senhor também rouba de nós a perseverança de que vale a pena sofrer nessa vida para termos acesso a algo mais sublime. Não que seja o nosso sofrimento que nos garante uma vida eterna, mas aquilo que a gente pode padecer hoje nem se compara com o que o dia nós vamos desfrutar ao lado de Deus. Todo sofrimento momentâneo não chega nem aos pés daquilo que a gente vai desfrutar a partir do momento da revelação de Jesus. Portanto, viver uma vida que se entrega aos ídolos, que se entrega à facilidade da vida, não vale a pena. Não é razoável, não deveria nem ser considerável. Uma vida entregue ao pecado não tem comparação ao desfrute da alegria do Senhor. Mas nós somos materialistas e orgulhosos. E o nosso coração muitas vezes diz que o aplauso dos homens, o dinheiro do nosso bolso, status, reconhecimento é mais valioso do que ouvir de Jesus que nós fomos servos fiéis. Todo sofrimento nessa vida vale a pena se for para ganhar o reino de Deus. Toda renúncia, por mais que muitas vezes lícita e custosa, vale a pena. E Deus quer lavar a sua igreja, Deus quer purificar a sua igreja. Porque o destino da igreja não é chegar no dia do Senhor e se deparar com o terror de Deus. Não que nós não vejamos isso, mas é se deparar com o lado glorioso do dia de Deus. Um dia onde a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça estará plenamente na terra. E todo juízo exercido contra o pecado e contra os pecadores não vão ser parte da herança dos santos, mas vamos desfrutar da misericórdia, da bondade, do amor, da alegria de Deus, de forma plena, de forma plena, de forma plena. Portanto, a advertência de Isaías não é jogando um povo à sua condenação determinada, mas é chamando um povo a se converter dos seus maus caminhos e andar na luz do Senhor. Essa era a palavra de Deus ao povo de Judá, e essa continua sendo a palavra de Deus ao seu povo hoje. Se arrependam dos seus maus caminhos, porque no dia do Senhor a arrogância de vocês de nada valerá. Se arrependam das suas obras de feitiçaria, de idolatria. Se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem ao Senhor. Deus está limpando a sua igreja. Deus quer trocar as vestes da sua igreja por vestes santas, vestes puras, vestes que são lavadas no sangue de Jesus, no precioso sangue de Jesus. Que você possa refletir em tudo que o profeta falou, inspirado pelo próprio Senhor,
e que a nossa vida não seja uma vida de prostração e humilhação diante de deuses que as nossas mãos produzem, mas diante de Deus que pode nos exaltar no tempo certo. Amém? Deus te abençoe, querido.